Olá pessoal, nós estamos com mais um podcast Encontro Musical e hoje um convidado mais do que especial. Eu e ele estamos fazendo 40 anos de carreira, meu irmão querido Marco do Alibe. Olá Marco! Oi meu irmão, tudo bom? Tudo bem, é um prazer tê-lo aqui. Eu entrego a primeira pergunta para Suassuna, filho, para ele fazer para você. Estamos aqui com um grande artista, um grande irmão e um grande amigo, né? Marquinho, você é um relicário considerado, pelo menos na minha visão, você é um relicário da história da música do Maranhão. 40 anos de cultura, de arte, de poesia, de música e de muito talento. Talento esses, às vezes, até esquecido por muitas vertentes que criticam, que enaltece e que enobrece através da imprensa, de prêmios e de tudo mais que joga um artista lá para o seu Olimpo. Bom, eu queria primeiramente, Marcos, que tu é uma figura conhecidíssima no nosso estado, na nossa capital, mas eu queria de você e para todos nós, como tudo começou na sua vida, a música. Na verdade, nós nascemos com um piano dentro de casa, né? E tínhamos também os momentos de confraternização no sobrado da minha avó, na Rua do Sol, onde tudo era movido à música, com outro piano. E eu lembro bem que eu era criança, nunca pensei um dia em ser músico, em ser cantor. Eu me lembro que a primeira música que eu aprendi a dedilhar, porque a gente não tocava, dedilhava de ouvido, né? Quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Pra defendê-la se levanta e grita, eu vou. Viola enluarada. Primeira coisa que eu comecei a tocar. Paulo Sérgio Vale, né? Isso. Fantástico. Mas aí Antoninho, meu irmão, e Henrique ainda não tocava. Henrique ainda era criança. Eu ficava mais na percussão. E eu lembro bem que meu irmão tocava muitas músicas e a gente vinha aprendendo, né? E a primeira vez que eu cantei mesmo assim, acho que foi aos 12, 13 anos. Meu irmão namorava a esposa atual dele, né, que é a Luziane, e nós íamos para Coama e a gente fazia uma roda de violão. E eu lembro que a primeira música que eu cantei para as pessoas ouvirem foi Na Hora do Almoço, de Belchior. Nossa. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. E aí as pessoas, Marco, tu tem a voz para cantar. E eu, né, olha que coisa legal. Mas eu nunca tinha composto nenhuma música ainda, né? Sim. Fui compor mais na frente, acho que aos 17, 82. Não, eu tinha 19 anos. 19 anos eu fui na casa da minha avó. E lá tinha um piano e eu me inspirei nesse dia. Eu tinha voltado de uma viagem para Alcântara e naquela época se falava que ia ter uma base de mísseis em Alcântara e aquilo me tocou profundamente porque a gente era apaixonado pela cidade. Naquela época era comum a gente fazer os passeios de catamarã para lá, a gente ia cantando no violão. E Alcântara era muito poética, era uma cidade, sempre foi uma cidade muito poética. E aquilo me tocou profundamente e nasceu Alcântara. Tu já tinhas a visão de que esse projeto ia fazer uns pequenos e grandes estragos, né? A música era mais ou menos assim, ela nasceu assim, não foi, Henrique? Vamos cantar um pedacinho? Alcântara, Alcântara, a saudade é uma ponte por cima do mar, e o teu longe horizonte tão perto, dá vontade infinita de ancorar. Alcântara,
sol. E o astral é o momento de sol, de sol, de sol, de sol, de sol. Alcântara é tão triste quando vou embora, e o que chora é uma profecia. É difícil enfrentar um míssil com uma poesia. Cantará, a saudade é um porto tão perto, mas o míssil é um homem deserto que nunca teve onde morar. Alcântara, Meu irmãozinho, agora eu queria fazer uma pergunta importante, lembrando da nossa influência também erudita, né, com a nossa prima mais velha, que é uma grande pianista, que eu tive o prazer de produzir alguns CDs dela, que é Zezé Cassas. Eu quero saber, com tanta influência que a gente teve erudita, com o nosso saudoso vizinho, tio Zé Oliveira, que eles tinham uma discoteca brilhante, maravilhosa de clássicos, e quando a gente ia também no Sobrado, tinha o nosso tio Jorge, saudoso, e na casa de tia Zezé, que ela morava aqui perto. E eu quero saber o que a música erudita trouxe de influência na tua vida. Ah, com certeza. Não só porque eu gostava de música clássica, papai também gostava de música clássica, papai tinha muitos discos de música clássica também, mas eu era apaixonado pelo balé, não sei se tu te lembras, mas eu gostava de dançar. Ah, o saudoso, né? Reinaldo Farai. Eu era apaixonado por balé, eu era criança, mas naquela época a gente era impedido, né? As famílias não viam com bons olhos os homens que faziam balé. Então, mas eu sempre fui apaixonado por balé e, logicamente, por música clássica. Eu tenho as minhas músicas preferidas que ainda ouço. Bem, essa música, voltando um pouco a Alcântara, essa música ela te reportou a um festival de verão, né? Sim. E que, uma curiosidade, essa música tu fizeste para esse festival ou ela já existia para você e você escreveu? E a inquietação do que essa base construída em Alcântara ia ser feita na época te empurrou também para entrar nesse festival com essa música já protestando? Na verdade, o Festival de Verão da Música Popular Maranhense fez história em São Luís do Maranhão. Eu não tinha preparado essa música para entrar. Como eu te falei, eu me inspirei com a história, no momento que a Alcântara estava vivendo, e ela nasceu. E aí veio a oportunidade de mostrá-la para um público maior. Eu nunca tinha me apresentado em público, nunca. Foi a primeira vez, em 82, que eu me apresentei ao vivo para um público grande, porque primeiro nós tivemos 2 eliminatórias no Costa Rodrigues. E eu fui da segunda eliminatória. Na segunda eliminatória, eu fui o melhor intérprete da segunda eliminatória. O melhor intérprete da primeira foi Gabriel, que foi o vencedor do festival, Gabriel Meloni. Com Maré de Esterro. Com Maré de Esterro. E eu fui o vencedor da segunda eliminatória com Alcântara. Inclusive, ela ficou em 3º lugar no festival. Mas a final foi no Nhozinho Santos, com um público imenso. Nunca tinha me apresentado. Nesse mesmo dia, por exemplo, muita gente não sabe que nesse festival nós tivemos músicas emblemáticas que até hoje se canta. Adivinha? Música de Raimundo Macarra, Boi de Lágrimas, foi daquela época. Foi daquela época do festival. Exatamente. Também, sabe? Saudoso Macarra. Saudoso Macarra. Então nós tivemos muitas músicas emblemáticas que nasceram naquele festival.
né? Sim. Ao longo desse tempo, vindo de 82 para cá, onde tudo começou praticamente com esse festival, tu sempre tiveste a presença do teu irmão, do Henrique, nos arranjos, na composição musical também. E quando você encarou esse festival, essa eliminatória, daí em diante, parece-se que as cortinas abriram para ti, né? O primeiro show que eu fiz nos anos de 80, nos idos de 80, acho que deve ter sido em 84, acredito que tenha sido em 83 ou 84, que nós fizemos no teatro chamado Olhos de Lince. E esse show, ele tem... Meu irmão, só corrigindo, foi em 88. 88. Tá, aí é a edição. É, 88. Nós tivemos umas curiosidades nesse show. O cenário foi feito por Cláudio Pinheiro. Cláudio Pinheiro que fez o cenário, que elaborou... Que também cantou no Festival de Verão, né? Ele elaborou o cenário. E meu backing vocal era feito por Plínio Fontinelli e Antônio Carlos Soares, que eram do coral da UFMA. E ninguém, nada mais, nada menos que Rita Ribeiro, que naquela época estava começando a cantar. Que hoje é Rita Benedito. Hoje é Rita Benedito. Naquela época, ela cantou, ela fez o back vocal para o meu show e cantou uma música uma música chamada Soul Blues comigo no show. Que é de autoria tua e de Sérgio Abigo, né? Não. Essa é só minha. É só tua, né? Depois que eu fiz a outra que foi Guitar Blues, que eu fiz com o Sérgio Abigo. Mas essa música Soul Blues, às vezes um som me acalma, um vento que vem da alma, e eu sempre me pego cantando Body and Soul. Aí foi a música que a Ritinha cantou, e logo depois, quando ela partiu para São Paulo, ela ainda cantava essa música nos bares de lá. Quer dizer que a tua carreira foi sempre se desenhando com auxílios e participações luxuosas, né? Que é um trio de backs dessa estilo. Sim, eu fazia, as pessoas já se habituaram a esperar que eu fazia todos os anos, no dia do meu aniversário, eu fazia um show e convidava pessoas novas para cantar. Como eu convidei Núbia Maranhão, como eu convidei Salomão de Pádua, e outros, Jorge Tadeu cantou no show meu, muitas pessoas cantaram nos meus shows. Meu irmão, eu queria que tu falasse um pouco exatamente desse conteúdo, shows, como foi a tua experiência durante essa trajetória que nós fizemos muito isso, a partir de Olhos de Lince, nós fizemos muitos shows, piano e voz, e eram altas improvisações, a gente quase não ensaiava, e as criações eram feitas mesmo ao vivo lá, e era um público fantástico. Eu me lembro que teve um show teu que tinha público para assistir o show, e tinha outro público do mesmo tanto querendo outra sessão. Era assim um sucesso maravilhoso que a gente fazia nós dois, só em duo. E tu lançaste muitas pessoas durante essa trajetória tua de shows. Fala um pouco dessa tua trajetória de shows. O engraçado nessa trajetória de shows é que, por exemplo, nós tivemos uma participação de um grupo que até então tinha surgido, que é o primeiro grupo de rap em São Luís, que era o Navalhas Negras. E eu criei um rap para eles cantarem e dançarem comigo, né? No meu show. Hoje eles ainda estão aí, ainda algumas pessoas são conhecidas como Hertz, que é até político hoje, né? O Lamartine, que despontou e saiu daqui de São Luís, às vezes está por aqui de volta, mas muitas pessoas começaram a partir daí. Mas a gente teve duas vertentes. Nós tínhamos os shows que a gente fazia em teatro e nós tínhamos os shows que a gente fazia em bares. Existia um bar em São Luís, muito famoso, no Tropical, logo que o Shopping Tropical surgiu, chamado Excalibur. E esse era um bar da noite, era o famoso bar da noite. Quem cantava? Eu, Gabriel, as pessoas que estavam começando, Beto Pereira ainda era músico ainda. Mas a gente começou lá nesse Excalibur, a gente tocava 3 horas seguidas. Eram 3 horas de show, era um show baile. E a plateia? Nossa, ninguém arredava o pé. Ninguém arredava o pé. E outra coisa,
eram 3 horas, quando terminava tinha mais um. Virava karaokê. Virava karaokê, porque o povo não queria que a gente acabasse o show e era uma delícia. Interessante, Suassuna, que o público era muito seletivo, não era, Marco? Muito familiar. Sim. Isso é uma característica que eu vejo em vocês, acompanhando até hoje, é que vocês, por serem muito família, a família sempre vem para dentro dos espetáculos, participa, prestigia e tal. E outra marca tua que eu percebo, que vem desses tempos, eu acho que é coisa de herança, é tu ser sempre aquele artista generoso que, da tua maneira, lá atrás, tu já dava oportunidade para novos talentos também, quando tu abriu as cortinas para cantar em palco de teatro, com produções e tudo mais. Ainda agora, Marcos... Mas isso, só te cortando um pouquinho, os meus shows, eles tinham uma característica, que todo mundo já esperava, o que Marco vai aprontar. Tá entendendo? Caçador de Mim, eu entrei vestido de frade de patins, cantando Ave Maria de Gounod. Pegou que tu desceu, não pegou? Era um show de popular, mas que tinha umas coisas, por exemplo, logo depois veio Viajante, que eu descia de uma corda de exército. De anjo, não foi de anjo? Não, de uma corda de exército e tocando. Indiana Jones. Indiana Jones. Então eu tinha essas nuances de shows meus e as pessoas já esperavam com a maluquice que ele vai aprontar. Né? Eu fiz um show de músicas francesas que foi no Abbeville, logo pelo nome Abbeville, foi lá em cima, produzido até pelo Eric Teixeira. Sim. E esse show eu entrei vestido de Napoleão Bonaparte cantando Allons enfants de la patrie. Eu cantava um monte de músicas francesas naquela época. E eu tinha uma característica que naquela época eu fazia o falsete. E eu cantava tanto músicas como minha voz, barítono, né? Como cantava em falsete também. Era os registros soprano. La Vie en Rose era uma dessas músicas que ele fazia. Aliás, La Vie en Rose foi uma das surpresas de um dos shows, porque era o Evaldo Costa, que era um travesti que fazia show aqui na Noite do Transformista. Lá no Filipinas. Isso. E eu ficava de costas para a plateia e começava a cantar La Vie en Rose e ele entrava cantando. Então a impressão que as pessoas tinham é que ele estava cantando La Vie en Rose, quando na verdade ele estava me dublando. E eu virava depois e ficava junto com ele. Foi muito interessante esse momento. Essa era uma das coisas que o público sempre dizia, o que ele vai aprender hoje, né? E assim a gente tinha as participações especiais, geralmente nos shows eram repletos de participações especiais. Por que isso? Porque eu achava isso interessante, era uma marca minha. Eu fiz um show chamado Manhãs de Setembro, lá no Beer House, que foi um show de primavera, em que eu entrei vestido de jardineiro, entregando rosas na plateia. Olha, isso. E nesse show, quem estava na plateia? Fernando de Carvalho e Alessandro Batista. Ave Maria, hoje grandes amigos. E grandes cantores. E se tornaram grandes artistas. Em que muito você agora vai explicar essa participação direta na tua vida e tu na vida deles, de Fernandinho e de Alessandro. Bom, Fernandinho, eu comecei com Fernandinho, que eu produzi durante muitos anos, depois de Angélica, que ela que começou o projeto de Natal, né? Eu comecei a dirigir depois dela, e fizemos um CD de Natal belíssimo, que está até hoje aí. Ele trabalha esse CD belíssimo, foi mixado fora, gravado no meu estúdio, Antigo Refrão. É um estúdio que eu tive a oportunidade de produzir mais de 200 CDs. E Fernandinho, eu toquei durante vários anos com ele, e um grande artista. E Alessandro, na verdade, Alessandro foi mais a parte de eventos, que a gente... Fernando não pôde fazer um dia um casamento, e Alessandro substituiu ele, me chamou, e desde então foi surgindo mais e mais eventos. E Alessandro fez o mercado dele através de eventos religiosos, de recepções, e a gente tocou por 15 anos juntos. Agora eu queria fazer uma pergunta para o meu irmão, que também é relacionada à música. Para quem não conhece Marco, mas que eu acho difícil alguém não conhecer, Marco é um dos maiores publicitários do Brasil. Marco é um gênio da publicidade. Meu irmão, eu quero que tu fale um pouco da tua carreira como publicitário e
e colocando um item muito importante que nós juntos a gente fez muito, que é o jingle. Sim. Na verdade, eu sempre soube que eu queria fazer publicidade, porque naquela época nem existia o curso superior. A gente fazia o curso de radialista, que era feito através da TVE com a UFMA. Nível técnico. Mas era praticamente um nível superior, porque a gente aprendia tudo. Era reconhecido. Nesse curso, a gente aprendia a mexer desde a câmera à edição, tá entendendo? Já era o MATIC impostação naquela de voz, era professores da UFMA. Não, eu digo, já era o MATIC o sistema? Não, peraí, era o MATIC, sim. Pois é, então, aí eu disse, eu sempre gostei de escrever, né? E lá para os idos de 80, 81, eu era recreador da CEDEL, mas eu queria, na verdade, seguir minha carreira publicitária. Eu sempre gostei disso, sempre fui muito criativo. Aí eu fui na Fox, que era Rodrigo Caracas, era o diretor na época, e disse, Rodrigo, eu quero aprender a trabalhar com publicidade. Ele disse, olha, mas não posso te pagar. Eu digo, não, eu quero contratado. E aí eu estagiava lá. Com 6 meses eu fui contratado para ficar como redator. E aí começou a minha vida, mas só que daí teve uma reviravolta. Eu fui para a TV, que eu gostava muito de escrever. Chico Coimbra me chamou para a TV, naquela época era a TV Ribamar, sim, né? Sim. E existia já o Jornal Mulher, né, que era um jornal de grande audiência. Eu fazia os editoriais do Jornal Mulher, fazia 2 quadros, editava ainda a parte de vinhetas, de chamadas, e eu gostava muito. De lá fui para reestruturar a Difusora FM. Da Difusora FM eu fui para Mirante, fui fundar a TV Mirante em São Luís, e de lá fui chamado para a Imagine, onde realmente a minha carreira deslanchou como publicitário. Só lá eu passei 12 anos, né? Muito bom, né? E lá, aí o que acontece? Eu conheci Henrique, né? Eu conheci esse lado junto com o Henrique, esse lado publicitário, e nós fizemos muitos jingles publicitários, de Cola Geneve a campanhas Baso, políticas. E a campanhas políticas. Nós elegemos bastante gente daqui de São Luís. Fizemos jingle para Rosiana, para Lobão, até para Sarney em Macapá a gente fez jingles. Nós fizemos bastante, ajudamos a eleger. Dr. Jackson, nós fizemos praticamente todos os jingles. Tadeu Palácio. Eu me lembrei agora, ainda nessa seara da publicidade, que o teu último feito com a publicidade foi o Divas, que tu estava numa rádio, né? Claro, TV e Rádio Guará. Eu tive o privilégio e fiquei lisonjeadíssimo pelo seu convite de fazermos um programa de música com grandes talentos daqui do mundo, que era Divas, e a gente fazia nossos amigos e outras pessoas daqui e fora do Brasil e do Maranhão prestigiar o programa da gente, interagir e tudo mais. Agora, Marcos, vamos fugir um pouco da publicidade, que isso aí incontestavelmente você é um grande talento também. Eu queria saber de você agora, voltando aí para a música agora, como nasceu a tua relação com a Turma do Quinto? Antes de falar da Turma do Quinto, quero só lembrar uma coisa em relação à publicidade que eu não falei. Em 95, eu fui escolhido pelo Prêmio Colunistas Norte e Nordeste como melhor diretor de criação, como melhor redator. Ganhamos medalha de ouro e Grand Prix em várias peças publicitárias que nós fizemos, e eu fui finalista do Profissionais do Ano da Rede Globo. Então, eu tive uma... Graças a Deus eu consegui chegar a esse... Mais do que merecido, né? Mas, em relação à Turma do Quinto, é o seguinte, nós nascemos na Rua do Passeio. A Rua do Passeio é vizinha da Madre Deus, né? Para não dizer que ela termina dentro da Madre Deus, né? Então, a Turma do Quinto, nós somos de uma época que a batucada da Turma do Quinto é a mesma batucada do Fuzileiros da Fusaca. Então, tinha uma coisa bonita, porque meu padrinho, Eli Gomes, ele era o padrinho da Turma do Quinto, porque eles eram donos do Guaraná Jesus, né? Então, eles patrocinavam a Turma do Quinto. Quando o Quinto subia, ele vinha subindo lá pela Praça da Saudade, até passar na frente da nossa casa. Então, eles vinham, tinha um clarim bonito da turma, fazia taran, taran, taran.
a gente já sabia que era a turma do quinto que estava subindo. E aquela batucada. Então, e aí eles paravam na frente da casa de tio Eli e recebiam a bênção, aquela coisa toda. E eu fiquei apaixonado. E aí, mas sempre saí. Eu saía como brincante. Em Alas, né? Saía como brincante. E teve um ano que deram para o poema Sujo, foi um ano de Ferreira Goulart, de um samba belíssimo de César Teixeira, e deram uma nota 7. Eu conheci esse episódio. Aí no ano que veio, né, o outro ano, eu fiquei com tanta raiva que a gente saiu, que eu fiz uma letra, Ali Babão e os 7 Ladrão. E o samba foi meu e foi um samba campeão. E aí foi a grande homenagem e a grande reconhecimento de um samba em resposta. Foi lindo, o desfile foi lindo. A gente tinha uma aula, naquela época, o quinto ainda desfilava, o desfile de escolas de samba ainda era na Deodoro, ainda não existia o sambódromo, então ela se preparava toda na porta daqui de casa, e aqui em casa era um QG. Nós se preparava nossas alas, preparava os destaques, tudo para sair da escola. Meu irmão, agora eu quero vir mais para recente. Todos que te conhecem sabem da tua devoção por Nossa Senhora. E eu me lembro que quando começou esse amor todo que você tem por Nossa Mãe Santíssima, você, cada ano você ia compondo uma música e você sempre falava para mim, Henrique, porque eu que harmonizava as músicas para você, eu ainda vou fazer um CD em homenagem, todo ano agora eu vou, quando eu juntar tantas músicas, eu vou fazer um CD. E finalmente esse CD saiu, ainda não foi lançado, a parte de arranjo já está todo pronto, só está faltando você botar a voz. A gente fez isso, eu acho que em 2019, não foi? Foi. 2019. Fala um pouco dessa tua devoção, desse teu amor todo. Na verdade, eu passei muito tempo afastado da igreja. E foi através de Maria que eu fui levado de volta para a igreja, para os braços de Jesus. Uma vez Netinho, meu amigo, disse, Marco, tem uma coroação hoje para a gente assistir na São Pantaleão, tu queres ir? Eu disse, Neto, não estou com vontade. Embora. Aí eu disse, embora, fui lá. Aí, na hora que a coroa desceu para coroar Maria, eu me ajoelhei, chorei tanto. Foi um momento de extrema emoção. E aí, a partir daí, eu prometi que todos os anos eu iria fazer uma música para ela. E desde aquele dia, eu comecei a compor músicas para Nossa Senhora, né? Foi um momento muito importante na minha vida. Aí veio o CD, né? Veio o CD, ele já tem mais de 20 composições para Nossa Senhora. E que, na verdade, a pandemia que adiou um pouquinho, né? Que foi 2019, tudo isso concluído. E em breve isso vai acontecer. Vai acontecer. Porque no coração já aconteceu, né? Que tá verdade. Feito, né? Marquinho, outra curiosidade. A questão da música hoje, tu tem, dentro da história da música do Maranhão, tu tem várias páginas do livro que escreve, que compõe a história da música do Maranhão. Como tu te vês nesses dois cenários? Da música, quando era mais poesia e sentimento, brisa, poesia. E hoje, como é que tu te colocas no meio desses dois extremos da música no Maranhão? Eu acho que esse processo é irreversível. A música ela começou a perder suas nuances de música popular brasileira, suas letras, no momento em que a rádio se pronunciou e começou a tocar coisas que não eram usuários naquele momento, que não eram usuais, que não eram... Por exemplo, São Luís começou a ser a capital do axé, né? Veio Marafolia, foi um processo que trouxe para cá um movimento de música baiana, né? As micaretas. E ao mesmo tempo cresceu no Brasil um movimento de músicas sertanejas, músicas bregas, né? Então foi um processo irreversível. Fruto da mídia, né? Fruto da mídia, as rádios que são grandes responsáveis. Tanto que a gente na década de 80 para 90, nós tínhamos rádios aqui que tocavam, tinham o orgulho de tocar, de fazer programas voltados para a música maranhense, de tocar a música maranhense.
E isso sabe, hoje tocar música maranhense olha lá, uma coisa muito especial e não é todo mundo que toca nas rádios. É, de certa forma, até raro, né? Então eu acredito, infelizmente, eu não vejo nem como profecia, porque tão real. É uma realidade, é muito real hoje. A gente vê, é lógico que muita gente sobrevive, mas essa geração que é a nossa, essa geração MPB, é uma geração que está envelhecendo. E essas novas gerações, elas não escutam. Elas pouco têm isso como referência. Apesar dessa boa música toda ainda de existe, fora, estão nas plataformas, mas eles não acessam esse tipo de música. Não, porque é uma música, como eu estou dizendo, que hoje comumente não toca nas rádios, muito difícil. É como se hoje música popular brasileira é flashback. Isso nós falamos na edição passada. Exatamente. Quando a gente vai nos barzinhos, a gente vê que a música que toca é a música que eu toquei há 30 anos, 15 anos atrás. A gente não vê ninguém tocando músicas novas, entendeu? E mesmo as músicas agora, trazendo especificamente para o Maranhão, a gente vê também esse quadro com cantores e compositores maranhenses, né? Aculturação. Embora nós tenhamos no Maranhão grandes compositores novos também, nós temos bons compositores que ainda resistem, eu acho legal, e da maneira deles, né? Eles têm um público específico que eu acho muito legal. Nós temos grandes cantores novos também em São Luís, e eu espero que essa música possa resistir, né? Que a gente ainda tenha daqui a novas décadas, a gente possa ainda escutar, ouvir uma música de qualidade. Uma vez eu falei com um amigo, perguntei para um amigo sobre a questão, José Arthur Cabral, a gente estava falando sobre a música e tudo, e eu disse assim, Zé Arthur, será que é preciso ter sistema militar? Será que é preciso ter tanta catástrofe, tanta coisa ruim para ser relatado? Porque a MPB da década de 70 e 80 era retratado de forma mesmo pesada, né? De greves, patrulhamento, perseguições e tudo mais. E o quadro hoje não é assim, desse declínio da música, que eu falo, né? Hoje, 2022. Mas esse declínio da música, será que faltou elementos como tinha em 70 e 80, esses elementos públicos, essas manifestações, de todos os tipos, de poesia, de protesto, de greves, de tudo isso? Será que é preciso ter aquele modelo para surgir de volta as grandes composições? Olha, a gente nem pode generalizar, mas eu acredito que essa nova geração não é uma geração que leia, não é uma geração que se aprofunde, que aprofunde seus conhecimentos em relação à política. Eu não acredito que essa nova geração seja uma geração que não é tão politizada, né? Mas eu acredito que exista, como eu estou dizendo, não se pode generalizar. Mas eu acredito que em relação à nossa geração, não é uma geração que se preocupa muito com assuntos mais profundos, né? Não se preocupa em fazer uma interpretação de texto, uma interpretação de um poema, né? Ou de um fato, né? Também. Até porque os novos poetas são totalmente diferentes, né? Hoje uma quadrinha é um poema, né? Henrique, e nesse contexto, tu também como músico, como cantor, que você se revelou ultimamente, aliás, isso é uma febre maravilhosa que está acontecendo em São Luís, de instrumentistas, de grandes músicos se transformarem em cantor, e tem sido ótimas e prazerosas revelações. Nesse sentido, como é que tu também vê a visão desse comportamento de criação? Não, eu acho que, como o Marco falou, nós temos grandes compositores, eles continuam compondo. Eu tive a felicidade de, depois que eu fiquei cego, de tocar com Josias e vi várias composições, Josias Sobrinho, várias composições novas, e eles continuam, só que eles não têm oportunidade, infelizmente, de mostrar, porque hoje a aculturação é muito grande, entendeu? E ainda veio essa pandemia aí para lascar tudo. Eu uso esse termo até baixo, mas foi isso. Aí distanciou as pessoas de tudo, né? E ficou difícil, né? Como essa música hoje é muito transformada, ela bate e a ressonância parece assim que é outra realidade de um mesmo tema, tu achas que hoje a música feita por jovens daqui, particularizando nossa cidade,
elas têm essa dificuldade, ou para ti ou para Marcos responder, tem essa dificuldade de se aprofundar, Marquinho pode se responder. aprofundar nesses fatos para compor coisas maravilhosas? Não, eu acredito que ainda se compõem coisas boas. O que eu estou dizendo é que hoje as pessoas estão fazendo música para vender. E o que está vendendo é sofrência, é o óbvio, né? Então, as pessoas precisam sobreviver, o artista precisa sobreviver. É lógico que como nós temos grandes, por exemplo, aqui mesmo em São Luís, nós temos cantoras como Tássia Campos, como Mila Camões e Camila outras Boeri. artistas, Camila Boeri, que fazem shows de músicas de uma MPB conhecida, como, por exemplo, a própria Tássia fez há pouco tempo, canta Belchior, fez canta Marisa Monte, e encheu, lotou. Por quê? Porque ela é uma ótima cantora, né, antes de tudo, e que tem um público já distinto para ela, né? Mas é o que eu estou falando, não é uma nova geração, não é uma geração de 14, 15 anos, de 17 anos. E está cantando década de 80, de 90, né? Agora, essa nova geração, ela não curte isso. Ela não curte de jeito nenhum. Se debruçar isso é para ganhar dinheiro, claro. Precisa É sobreviver verdade. também, né? E os cantores novos, eles estão bebendo nessa fonte, na fonte da sofrência, na fonte do sertanejo. Basta ver que os bares que estão lotando, que estão cheios, estão tocando isso. Está entendendo? Isso uma estão abreviando, não diria com apelo, nem nada disso, mas acaba a sensação de que estão abreviando a música para subitamente sumir do mapa da qualidade estética, né? Da qualidade estética, né? Agora a gente não pode também julgar, como eu estou dizendo, nós somos de uma outra geração, música para a gente é de uma outra forma. Agora julgar é muito difícil porque para eles pra gente, o Márcio Greik da época da gente... Gosto não se discute. Não, o Márcio Greik da época da gente que cantava é impossível acreditar. Hoje, para eles, é um outro cantor que está cantando agora e que passa para eles um outro tipo de mensagem. Mas, aliás, outro tipo de mensagem não. Uma mesma mensagem feita de uma outra maneira. Que são cantores que não são da geração da gente, mas que também fazem música e tocam o coração das pessoas. Agora, a gente aqui não está acostumado com essa mensagem, né? Será que a gente, que nós três estamos falando isso aqui, lá para trás, na adolescência, na juventude de 14, 15 anos, não teríamos a mesma visão de um Vicente Celestino? Talvez. Mas a nossa geração, ela se preocupava em ter referências, é isso que eu estou falando. A nossa geração, ela escutava tudo. Por quê? Porque a gente teve essa relação com a música dentro de casa, né? A gente teve essa relação com a música dentro de casa. Eu me lembro que o primeiro disco que meu pai me deu para mim ouvir foi Noite Ilustrada. Ninguém nessa geração sabe o que é Noite Ilustrada. Eu sei porque meu pai botou: meu filho, essa música aqui presta. E o segundo LP que ele me deu foi o grande lá de Vila Isabel, como é o nome dele? Noel Rosa, sim. Quando ele canta música que Bethânia gravou, que Dalva de Oliveira gravou, de várias gerações. Então essa, eu acho, Marco, talvez um pouco discordando de ti, não sei, hoje a ressonância da nossa música ainda bate nesses grandes artistas da década de 70 e 80. Nós até tentamos resgatar com o movimento que nós criamos, eram 9 artistas, chamado Som do Mará. Nós até conseguimos fazer, eu, Beto Pereira, Tutuca, Ronald, Chiquinho França, Gerude, Beto Pereira, Celso Reis. Era uma galera e a gente conseguiu, nós viajamos 22 cidades maranhenses levando a nossa música. Foi um projeto extremamente legal, de grande difusão da nossa música, da música local. E em cada local que a gente chegava, a gente pegava o artista daquela localidade para cantar junto com a gente. Era muito interessante o projeto. Gente, o papo está muito bom, mas o tempo está chegando ao fim. Eu queria que Marco fizesse suas considerações finais e a gente finalizasse com uma música que ele compôs exatamente nesse projeto Som do Mará, nos bastidores, e ele quase enlouquece a banda, que ele compôs sem avisar ninguém. Na hora de passar o som, ele passou a música
e uma música lindíssima que ele fez em homenagem a São Luís. Típico dele isso, né? Típico dele, porque eu como conhecedor da sua trajetória, que estou com ele há 40 anos, acostumei com essas improvisações dele e ele quase arrebenta com os músicos, mas como tinha muitos músicos bons, eles seguraram a peteca, mas eles ficaram enlouquecidos porque não acreditaram com tanta criatividade dessa linda composição que ele fez. Marco, faça suas considerações finais aí. É um prazer estar aqui presente, falando um pouquinho da nossa carreira. A gente que vive um momento, como eu disse há poucos dias a vocês, de memória seletiva. Infelizmente só se lembra de quem querem lembrar, né? De quem acham que é importante para a nossa música. Eu e Henrique estamos fazendo 40 anos de amor à música maranhense, né? Mas a memória é muito seletiva. Mas eu não me importo, o importante é a gente saber que a gente deixou plantada uma sementezinha, com certeza, né? E que essa música de uma certa forma chegou a algum coração e transmitiu alguma mensagem de otimismo, de esperança. E transformou um pouco a qualidade da música. É verdade. E Sandra Doilib gravou, né, no CD dela, o último CD dela. É verdade. Pois então vamos cantar. Até a próxima, gente. Vamos ficar agora com o som dos dois irmãos geniais do Alívio, Henrique e Marquinhos. Só afinar o Obrigado, violão Marcos. aqui, rapidinho, isso aqui faz parte. Isso faz parte porque é ao vivo. É, ao vivo. Obrigado, Marquinhos. Tá? Eu que agradeço. Sou feliz, sou filho dessa terra, São Luís. Sou mar aberto bordado em cor com a benção de Jejinagô. Sou a batida de um tambor. Eu sou paixão, o azulejo do casarão. Sou a serpente do Ribeirão, Bumba meu boi de São João, toada de um cantador. Eu sou feito matraca, eu sou bandeirão, eu sou rei de França desse Maranhão, guerreiro valente da tribo Tupi, minha força é esse chão. Eu sou a canção que nasceu poesia, sou verso, sou pedra, eu sou moradia, sou ilha, eu sou capital da emoção. São Luís de coração. Viva São Luís! Viva Marco Doilib! Obrigado! Eita.